Se tratando de turismo no Brasil, você sabe que existe 5 cidades que são mais visitadas pelos turcos, os youtubers que estão viajando pelo mundo afora. Alguns deles estão recentemente no Brasil e eu tenho acompanhado, como youtuber também, criadora de conteúdo, essa visita que eles estão fazendo no Brasil. Eu vou te contar nesse vídeo de hoje quais são as 5 cidades e os pontos turísticos mais visitados pelos turcos no Brasil. Assim como nós brasileiros temos a curiosidade de conhecer outros países, de estar fazendo turismo, seja na Europa, seja na Ásia, seja na América, conhecendo novas tradições, novas culturas, culinária, de tudo um pouco. Também não é diferente com os cidadãos turcos que estão viajando pelo mundo afora e conhecendo outras culturas, outras gastronomias, outras tradições e como que eles se comportam nesses países onde tudo é diferente do país deles. É sobre isso que eu vou estar falando, vou estar mostrando nesse vídeo de hoje 5 pontos turísticos, ou seja, 5 cidades mais visitadas pelos turcos que estão no Brasil ou que já passaram pelo Brasil e eu tenho acompanhado, e quais são esses principais pontos turísticos dessas cidades que eles estão mostrando, não somente aqui na Turquia, como para todos aqueles que são seguidores dele no YouTube. Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu me chamo Cláudia e você está no canal Turquia e Eu. Sejam todos bem-vindos. Eu convido você a estar se inscrevendo se você ainda não é inscrito no canal, ativar o sininho para todas as notificações, assistir aos vídeos, deixar o seu like, participar nos comentários e se você achar necessário compartilhar, eu agradeço. Vamos para o assunto principal de hoje, que é sobre turismo no Brasil, as 5 cidades mais visitadas pelos turcos. Eu tenho acompanhado alguns turcos jovens que estão viajando pelo mundo afora, através do YouTube, e alguns deles estão recentemente no Brasil, visitando várias cidades, vários pontos turísticos principais, que é da curiosidade deles de saber sobre a cultura, sobre as comidas, sobre as tradições, sobre o nosso carnaval, né? Curiosidade praticamente de tudo. Então, a primeira cidade que eu vou estar trazendo, vou estar compartilhando fotos dos pontos turísticos que eles estão visitando e o que eles têm achado dessas cidades relacionada à comida, relacionada à cultura e do país ao todo. Bom, a primeira cidade que eu vou estar trazendo é a principal, porque é o ponto de partida daqui da Turquia, com voo direto para o Brasil, São Paulo, onde fica localizado o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, ali eles desembarcam e já começam a fazer o seu roteiro de turismo em São Paulo. Quais são os principais pontos que eu tenho observado que é mais visitado pelos turcos que estão no Brasil? Primeiramente, a Avenida Paulista, por ser o principal ponto comercial de São Paulo, e a gente conhece e sabe da beleza que a própria avenida tem, porque é cercada do início ao fim com prédios muito altos, a maioria comercial. Ali na Avenida Paulista existe pouquíssimas residências, mesmo se tratando de prédios, de apartamento, a maioria ali é comércio. Por isso que é o ponto principal, é o pulmão de São Paulo. Então, eles vão ali para conhecer o que tem na Avenida Paulista que atrai os turistas. Aos domingos tem a feira ali do MASP. Eu mesmo, no tempo que eu morei em São Paulo, eu ia aos domingos, é onde toda a avenida é fechada, desde a Consolação até o Paraíso, para que as pessoas ali possam caminhar, andar de bicicleta, famílias, crianças, sem sofrer algum acidente. Então é fechado a avenida e ali no MASP é criado uma feira todos os domingos, onde vende, na maioria, coisas muito antigas, né?
colecionadores de diversos tipos de coisas, discos, vinis. É um ponto turístico ali de São Paulo que tem atraído muitos turistas aos domingos. E também ali a questão do Trianon MASP, né, que é um museu onde as pessoas podem ter a oportunidade de estar conhecendo um pouco mais sobre a história de São Paulo, entre outras atrações. O Parque do Ibirapuera, né, por ser uma cidade que praticamente é cercada por prédios, casas, né, pouco se vê ali muito a questão da preservação da natureza, né, se tratando de São Paulo, a capital. Então, o Parque do Ibirapuera é enorme, é um dos maiores parques que tem no Brasil ao ar livre. Ali tem pessoas jogando futebol, pessoas jogando vôlei, tênis, pessoas andando de patins, andando de bicicleta, porque tem as rodovias ali próprias para ciclismo, né? Eu falo isso com propriedade porque eu já morei em São Paulo e aos domingos e sábados eu pegava a minha bicicleta e ia até o parque para ficar andando exatamente ali na ciclovia. Ali tem locais para fazer refeição, lanches, né? Tem muitas atrações turísticas, tem shows, não sei hoje, mas pelo menos na época existia muito show ali de cantores populares brasileiros. Então, acaba sendo um ponto turístico e até porque eles querem realmente o que mais atrai os turistas é a questão da natureza, né? A preservação, ali tem lagos, tem peixes, então chama a atenção. O Parque do Ibirapuera é muito visitado pelos turcos para saciar a curiosidade deles, né? E praticar também ali nos seus tempos livres algum esporte. A região central, Estação da Luz, né? Nós conhecemos ali a região do centro e sabemos que tem muita história ali. Tem o Teatro Municipal, né? Que fica exatamente no centro. Tem ali o Viaduto do Chá, tem a Escola do São Bento, tem no centro, tem vários pontos turísticos ali que chamam a atenção. Tem a Praça Princesa Isabel, né? Então eles visitam muito a região central, principalmente também para conhecer um pouco ali a questão onde infelizmente está localizada a Cracolândia, né? Que a gente sabe que é o ponto ali de destruição de vidas através das drogas. Infelizmente isso chama a atenção deles, né? Os moradores de rua, pessoas que estão ali, uma questão muito também polêmica, a questão da sujeira na cidade, agora as barraquinhas que estão sendo montadas, né, por pessoas que geralmente perderam seus empregos e não tem aonde morar, não tem como pagar aluguel, então monta uma barraca ali. Isso eu tenho visto muito na questão da Praça da Sé, ali na Catedral, né, onde eles tomam banho ali naquele chafariz, e isso é uma curiosidade que eles têm quando estão aqui e quando têm a oportunidade de conhecer o Brasil, eles querem ver de perto realmente a realidade. Então isso tem chamado a atenção deles. A questão da Estação da Luz, porque ali é onde tem a ligação de todos os pontos estratégicos de São Paulo através do metrô e através dos trens, né? E também pela arquitetura que tem a Estação da Luz. O bairro da Liberdade, que é conhecidíssimo, principalmente na feira que tem aos domingos. Todo domingo tem essa feira no bairro da Liberdade, ali próximo da região de São Joaquim, né, onde tem o metrô, já próximo da Sé. Chama atenção por quê? Porque ali é onde está toda a colônia japonesa, chinesa e coreana. Praticamente, se você for no bairro da Liberdade, você vai ver que é como se estivesse no Japão. As escritas em japonês, os restaurantes, comidas, variedade de produtos, variedade de doces, tudo da culinária japonesa, chinesa e coreana está localizado nesse bairro. Então, aos domingos eles montam várias barracas, né? Geralmente são os japoneses mesmo. Ali tem suco, ali tem artesanato, ali tem de coisas antigas, pratos típicos do Japão, né? Que também praticamente o mundo inteiro
gosta, né? Principalmente sushi, sashimi e por aí vai. Eles têm visitado muito justamente porque é diferente. Ali é onde está localizado a colônia japonesa. É o único estado do Brasil, além do Paraná, que tem uma cidade também que tem bastante concentração do povo japonês. Então, é um ponto turístico para eles. Pelo menos que eu tenho acompanhado, eu tenho visto. O mercado municipal, que é onde vende tudo quanto é tipo de verdura, legumes, salada, vende frutas de diversos países, inclusive diversas cidades do Brasil, né, como frutas do Amazonas, porque nós sabemos que o Brasil é um país tropical, tem de tudo um pouco, né? Tem diversas variedades de frutas, diversas variedades de legumes, de saladas, e também existe até alguns turcos ali no mercado municipal que tem as suas lojas, tem os seus quiosques que vendem exatamente frutas. Isso eu tenho acompanhado, tenho visto que quando os turcos viajam para São Paulo, eles têm visitado muito o mercado municipal para conhecer ali que vende de tudo um pouco, né? Vende diversos tipos de carne, diversos tipos de peixe, coisas tanto nacionais quanto importados, e isso tem atraído eles. Então, o mercado municipal de São Paulo acaba sendo um dos pontos turísticos. O interior de São Paulo também está sendo muito conhecido, principalmente a cidade de Ubatuba, porque é mais ou menos como se fosse um imã. Tem um turco lá, os outros que acompanham ele através do canal no YouTube se sentem atraídos e vai para onde? Ubatuba. É a cidade do interior de São Paulo, praiana, que está sendo mais visitada e recebe mais turcos. Por ser uma cidade calma, tranquila, muito verde, uma praia praticamente que não tem muita movimentação, né? Então eles estão buscando também conhecer essa praia e ficam ali alguns dias ou até questão de meses, visitando Ubatuba, conhecendo Paraty também, né? Que é uma cidade vizinha. Então são um ponto muito conhecido pela rota dos turcos. A segunda cidade mais visitada pelos turcos no Brasil é o Rio de Janeiro. Principalmente a região praiana, conhecida como Ipanema, Leblon, Arpoador e Copacabana, que são as praias mais famosas ali da região central do Rio de Janeiro. Então, quando eles desembarcam em São Paulo e fazem o turismo pela cidade de São Paulo, segundo destino deles é o Rio de Janeiro. Qual é o ponto principal que todos eles buscam conhecer pelas histórias de noticiários, pelas informações de outras pessoas? Eles querem ver de perto as favelas. Sim, a favela do Rio de Janeiro é um ponto turístico onde recebe não somente os turcos, como outras pessoas da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, ou seja, os turistas estrangeiros em geral. Eles querem conhecer as comunidades da favela, eles querem ver a realidade ali da comunidade, das pessoas, como que são as residências, casas, como que são realmente ali o convívio entre as pessoas, a questão de tráfico, a questão de informações que eles recebem através de noticiários com relação às favelas do Rio de Janeiro. Então, uma das favelas mais visitadas no Rio de Janeiro é a da Rocinha, Vidigal, se eu não me engano, e tem uma outra que agora eu não lembro o nome, mas é um ponto principal para eles estarem conhecendo quando estão no Rio de Janeiro. Tentou, né, que é um ponto turístico principal realmente no Rio de Janeiro, além do Cristo Redentor, do Corcovado, que fica ali na região da Lapa. Existe também a questão do Pão de Açúcar, né, pela estrutura ali do Cristo Redentor, por ser um dos pontos mais altos do Rio de Janeiro, pela arquitetura, né, que foi criada, e por ter uma visão esplêndida do Rio de Janeiro, de toda a região ali do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, o autódromo, né, e as praias que dá para ver ali de cima. Eu já fui no Rio de Janeiro, já fui no Corcovado, né, no Cristo Redentor,
Porém, eu não tive a sorte de pegar um dia onde estava totalmente visível, estava nublado, ali realmente por ser um dos pontos mais altos, acaba atraindo muitas nuvens e fica exatamente ali naquele ponto. Então, quando tá assim, com névoa, não dá para ver absolutamente nada lá de baixo. Então, eu não tive essa sorte de ver muita coisa, né? A beleza que tem a visão lá de cima. Mas eles realmente têm visitado muito o Cristo Redentor. Porém, a gente sabe que existe um bonde, que é um trenzinho, que leva desde lá de baixo, porque realmente é muito alto, até o ponto principal lá do Corcovado. Porém, é pago e é caro. Eu falo isso porque quando eu fui realmente desse bondinho, né, através desse trem, e na época já era caro. E olha que faz muito tempo. Hoje deve estar mais caro ainda. Então, o que eles preferem fazer? Eles fazem caminhada. Tem uma estrada, né? Um caminho ali que eles fazem, que eles chegam até a parte mais alta, que é todo o trajeto que realmente é feito através desse bonde. E quando chega ali em cima, eles pagam só para entrar, para ter acesso ao Cristo Redentor. E depois volta de novo a pé. É uma aventura, mas eles preferem até por questão de economia mesmo, porque acaba sendo muito caro. Então eles fazem essa trilha, né? E realmente, pelo que eu tenho acompanhado, dá para ver muita coisa, porque eles andam ali entre os matos, vê muitos animais, né? Tem muitos macaquinhos, muitas árvores frutíferas. Eu falo isso porque eu vi ali pé de jaca, né? Então, essa é a aventura que eles escolhem fazer quando vão conhecer o Cristo Redentor. O Pão de Açúcar também é muito caro, então são poucos os que têm feito ali a travessia, né? A Pedra da Gávea, né? É um dos pontos mais altos do Rio de Janeiro, além do Corcovado, além do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar. Então, essa Pedra da Gávea, pelo que eu tenho acompanhado desses youtubers, realmente é uma aventura para quem realmente é aventureiro, quer fazer caminhada, lógico, com muito cuidado em questão de sapatos apropriados, né? Principalmente a questão de não derrapagem, porque para chegar no ponto mais alto, que é o ponto final, existe escalada de pedras, que tem umas correntes, né? E ali tem alguns para eles poderem se agarrar e subir. E realmente a visão, para quem tem medo de altura, não recomendo, né? Eles vão, porque são aventureiros, são corajosos e acabam escalando até chegar ao ponto mais alto. E ali realmente a vista do Rio de Janeiro, praticamente toda a cidade, é maravilhosa quando o tempo está limpo. Se tiver nublado, não vai dar para ver nada. Mas muitos deles têm feito essa trilha e realmente tem que ter uma preparação física, né? Porque é subida, é escalada, então a questão de fôlego ali, a questão de oxigênio, do Arraial do Cabo, também belíssima, não conheci, mas já fui numa cidade que fica a 1 hora e realmente é uma praia linda, a água totalmente azul, dependendo verde, limpa a areia, né? Tem recebido realmente muitos turistas, por ser uma praia praticamente meio que deserta, né? Eles querem saber como é a vida noturna no Rio de Janeiro, ali se tratando da região central, né? Como que é ali o divertimento dos cariocas com relação a bares, com relação a danceterias, restaurantes, lanchonetes. Essa época de carnaval, eles têm principalmente a curiosidade de ver como que são os blocos de rua, têm participado, né? Tem compartilhado, então isso está sendo visto no mundo inteiro. Inclusive, recentemente eu vi um que compartilhou um dos blocos de rua no Rio de Janeiro, né? E eles ficam encantados porque os turcos, eles são pessoas alegres, que gostam muito de festa, gostam muito de comemorar datas, né, com muita festa, muita dança, muita alegria. Então, os blocos de ruas, o carnaval brasileiro acaba atraindo eles, justamente porque é uma coisa diferente, uma novidade, né, e eles podem acompanhar de perto ali realmente como que é festejado esta festa do carnaval. Então, o Rio de Janeiro são esses pontos principais que eles têm realmente visitado
e têm tido ali as suas conclusões do que eles têm visto pessoalmente. A terceira cidade mais visitada pelos turcos no Brasil é o Amazonas, Manaus, né? Nós sabemos que ali está localizado a maior mata atlântica do mundo, a Amazônia, né? A questão da bacia ali do Rio Negros e Solimões, né? Que é onde encontra a divisão das duas águas, que é a água de cor barrenta e a água de cor escura, que não se misturam. Então, isso é uma curiosidade, né, de conhecer pessoalmente, e toda a baía ali da Amazônia, que realmente é uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo. E a Mata Atlântica, por ser famosa por ter árvores próprias do Brasil, como o pau-brasil. Existe também a questão dos animais, né? Tem muitos macacos, jacarés, piranhas, né? Então eles querem ver de perto também plantas medicinais, né? Geralmente ali os guias turísticos deles, quando estão na Amazônia, na Mata Atlântica, são os índios, são os moradores locais. Então eles entendem com propriedade de tudo quanto é planta que tá ali. Eles acabam falando para que serve, que é planta medicinal, fala que serve para determinada doença. Então realmente ali dá para ter uma conclusão como a Amazônia realmente é importante, não só para o Brasil, como para o mundo, né? E nós sabemos que o mundo está de olho na Amazônia, porque realmente ela é muito rica em questão de plantas medicinais e outras também. Então, realmente, eles querem conhecer a região da Amazônia e acaba ali se aventurando de viajar com as barças, né? Os barcos que fazem toda aquela trajetória, toda a travessia do Rio Amazonas, e é questão de dias, pelo que eu tenho visto, né? É muito distante, onde realmente eles vão ali para dentro da mata, e eles têm se aventurado, né? Têm buscado conhecer a Amazônia de perto e têm se encantado, né? Ali existe questão de tribo indígena, né, que tem as suas tradições, que tem as suas culturas, né? Então eles vão conhecer de perto realmente como que é a Mata Atlântica, como que é o Rio Amazonas, com relação à gastronomia, que a gente sabe que é totalmente diferente do resto do Brasil. É consumido muito peixe, também se come muita piranha, porque é um local onde realmente está muito concentrado ali a questão das piranhas, né? E eles consomem também carne de macaco, jacarés, ovos de tartaruga, que eu tenho visto, que eu particularmente como brasileira não comeria, né? Mas para eles é uma coisa diferente, e também porque ali no momento não tem outra coisa para se comer, e acaba sendo uma refeição que realmente o povo daquela região, eles fazem, eles comem ovos de tartaruga e comem carne de macacos, que eu fiquei impressionada, mas foi uma das realidades que eles mostraram nesse vídeo. O Mercado Livre, né, que tem ali frutas exóticas, frutas totalmente diferentes, né, que a gente não vê em boa parte do Brasil, a não ser ali em São Paulo, no mercado municipal, que tem fruta do mundo inteiro, né? Então, realmente, eles gostam de estar vendo ali os mercados municipais de Amazonas, de Manaus. A quarta cidade mais visitada nessa rota turística deles está sendo a Bahia. Sim, e não é por causa do carnaval, porque eles estão visitando fora de época de carnaval, mas é porque eles querem conhecer ali, para ter certeza também com relação à visão que eles têm, porque assim, gente, se tratando da Europa, se tratando aqui da Turquia ou da Ásia, eles acham que todos os brasileiros são de origem africanas. Eles acham que nós realmente somos africanos, né? Então, a Bahia realmente ali é um dos estados do Brasil onde está concentrado a maioria de origem africana. A cultura é voltada mais para a África também, a questão das danças, a questão da capoeira,
né? A questão das comidas também, tudo é mais puxado para a cultura africana. Então, por isso que eles têm a curiosidade de conhecer a Bahia, eles têm visitado ali o Pelourinho, né? Que é um ponto turístico muito conhecido dos brasileiros também, principalmente por causa da época de carnaval, onde tem ali a divisória da Cidade Velha e a Cidade Nova. Tem visitado ali os pontos principais, que é na região central mesmo da Bahia, onde tem aqueles casarões antigos, casarões que são de diversas cores, né? São tudo colorido, principalmente aonde até mesmo Michael Jackson fez aquela filmagem da música dele, né? Tem uma casa lá que realmente é um ponto turístico, que foi aonde ele gravou, ali da sacada. Então todos querem conhecer, porque tem algumas coisas ali que pertenceram ao Michael Jackson. E ali eles ficam encantados com a capoeira, eles ficam encantados com os tambores do Olodum, né? Como eu falei, eles são muito festivos, gostam de muita festa, de muita dança. Então tudo que envolve música, dança, isso acaba atraindo eles, porque realmente eles gostam e acham interessante por ser diferente também, né? Existe aí a praia de Itararé, existe praia de Morro de São Paulo, né? Que são praias já um pouco mais distantes, são praias limpas, belíssimas, porque é praticamente cercada por muito verde. Então, realmente eles estão buscando conhecer um pouco mais da Bahia também. E a última cidade onde eles têm também buscado conhecer é a famosíssima Paraná, Foz do Iguaçu. Iguaçu, né, onde tem as cataratas, que eles realmente acham uma coisa muito diferente, né, única, porque só existe essas cataratas ali concentrado realmente no Paraná. Então eles têm visitado o parque aberto também, onde tem vários animais ali, muito verde. Ou seja, que o Brasil é rico em questão de natureza também, em questão de florestas, né, de preservação também. A fronteira que eu falei, né, e o Parque Nacional do Iguaçu, que é exatamente onde está localizada ali aquelas cachoeiras belíssimas, né, conservadas e totalmente diferente. Bom, o vídeo foi sobre as 5 cidades brasileiras que têm sido o ponto turístico principal dos turcos no Brasil. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para estar se inscrevendo. Ative o sininho para todas as notificações, assim você é avisado pelo YouTube. E participa nos comentários, porque o seu feedback também é muito importante. Vejo você no próximo vídeo. Beijo no coração e fui!